Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas todos vocês a mais uma aula. Deixa eu tirar aqui por causa do reflexo, melhorou, né? Muito bem, muito bem. Mais uma aula juntas. Muito bem-vindos. Depois dessa semana de batidão, vocês acompanharam aí uma dinâmica diferenciada. Boa tarde para todo mundo que tá entrando. Hoje nós vamos falar sobre a transição. Pois é, pessoal, a famosa transição. Muitas alunas me pediram muita ajuda sobre a transição. Como então fazer com que essa transição seja fácil? Como fazer com que os nossos pacientes encontrem a gente? E aí tem uma galera que fica nessa ânsia, numa necessidade de seguir apenas com essa rede social aqui, achando que a única forma de captar cliente é por aqui. Apesar de eu já ter feito infinitas lives mostrando para vocês outros caminhos, hoje eu vou te ensinar algumas fontes para você captar o seu cliente e fazer com que isso seja mais fácil para você. Muita gente me pergunta como fazer os primeiros clientes chegarem. Vocês sabem que eu falo principalmente com as nossas alunas que estão aí na transição de carreira. Então eu entendo de uma forma muito direta que eu não vou falar para todo mundo mesmo. Foi uma demanda que a gente foi conversando aí nos bastidores. Eu não vou falar com todo mundo mesmo, tá? Existem profissionais que estão na harmonização há mais tempo e já estão num outro patamar financeiro, num outro patamar de mentalidade, num outro patamar intelectual e de gestão de negócios. Agora, eu falo com os alunos, eu falo com quem está começando. Então, se você entende que essa live, que essa aula inicial, essa transição de carreira já aconteceu para você, então tá realmente na hora de você procurar novos mentores. E tá tudo bem, porque nós vivemos assim. Eu já tive mentores de um momento da minha empresa, um momento da minha maturidade como empresária, um momento da minha maturidade como profissional, e hoje essas pessoas não falam mais a linguagem que eu quero ir para um novo nível. E aí a gente vai buscar novos mentores. É assim que funciona, igualzinho os nossos degraus quando a gente está passando ali de um período para o outro na nossa graduação. É exatamente assim que vai funcionar na nossa vida. Nós iremos nos conectar com profissionais de acordo com aquele momento financeiro, com aquele momento intelectual, com aquele momento de maturidade profissional que a gente está. Então é para isso que eu tô falando com você. Então eu sei que essa aula não é para todo mundo. E se realmente você acha que você tá num outro patamar, procure novos profissionais para te guiar, tá? Porque vem um monte de gente depois falando assim: nossa, doutora Carol, mas você só fala com um aluno que tá no início da jornada? Sim. Eu quero falar com essas pessoas, eu gosto de falar com esses profissionais, porque era o que eu sentia falta lá no início. Quando a gente aprende a jogar o jogo do empreendedorismo, quando a gente aprende o caminho, é muito mais fácil, o diálogo muda, a conversa muda, as pessoas que estão ao nosso redor mudam. E como diz a nossa colega incrível, a doutora Sasha Gualberto, beijo se ela estiver me vendo, quando você muda de mesa, também vai mudando os parâmetros, vão mudando as metas, vão mudando os objetivos, vão mudando os diálogos. Então, como eu sei que a galera no início ainda tá presa ao padrão CLT, ao padrão funcionalismo público, ao padrão da segurança absoluta que eu quero ter um certo do que ter o duvidoso, quando eu falo com essas pessoas, a mentalidade é completamente diferente da gente que já empreende há mais tempo e a gente já sabe que o jogo do arriscar, ele tem uma outra premissa. E aí você se coloca num movimento diferente. Então, sim, eu decido falar com quem está no início da jornada. Eu decidi criar toda uma narrativa, todo um padrão para eu conversar com quem está na jornada e que para quem tem muito medo, como eu tive há um tempo atrás, quando eu comecei também. Porque eu não sabia como fazer, eu não tinha uma família que me desse subsídios, ninguém na minha família empreende. Hoje a gente tem um ou outro ali que tá arriscando, mas
eu não tinha ninguém de exemplo dentro do meu conceito de convivência pra me orientar. Então foi muita porrada, foi muito acerto, foram muitas lágrimas, muitos erros. E é por isso que eu trago essas aulas pra vocês. E aí eu pego as maiores dores que vocês trazem pra mim e, obviamente, eu tenho um compilado de quais foram as minhas principais dores no início da minha jornada empreendedora. E aí vem o ponto principal. Então, se essas falas fez você pensar, eu quero que você fique muito atenta com algumas perguntas que eu vou fazer pra você. Então, boa tarde pra todo mundo que tá entrando. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda com muita verdade, tá? Pra você, não precisa responder pra mim. Eu não quero saber. Eu quero que você tenha total controle sobre os seus pensamentos pra você entender onde você vai fazer o seu novo passo, pra você dar um passo pra trás e parar de uma vez por todas de dar um passo pra trás e 5 pra frente. Um passo pra frente e 5 pra trás. Então vamos lá. Você se sente muito paralisada? Você tem muita vontade de fazer, você tem ideias incríveis, mas você não consegue tirar ela do mundo das ideias? Ela não sai nem do papel quando você consegue anotar elas? Diz aqui pra mim se você se sente paralisada. Bota aí nos comentários pra eu ir sacando quem são vocês. Onde vocês estão? Em que mundo vocês estão? Bota aí, deixa eu saber. Você se sente paralisada sim ou não? Ou paralisado, que tem alguns rapazes aqui na nossa aula. Você se sente paralisado sim ou não? Coloca aí que eu vou dar um tempo para você responder. Enquanto eu envio para as minhas lindas alunas. Inclusive, eu já te peço essa gentileza, tá? Manda para os seus principais amigos. Deixa eles saberem que nós estamos aqui ao vivo, online. Para que a gente tenha aí bastante gente ouvindo informações relevantes. Mandei aqui para todas as minhas mentoradas, para elas virem para cá. Doutora Fê já tá por aqui, eu já vi. Muito bem, muito bem. Vamos lá, enquanto eu tô aguardando vocês me responderem. Muito bom. Já estou tirando as ideias do papel e indo ao campo com propósito. Boa. É o enfermeiro Marcelo, ele é o meu seguidor raizão, né? Você tá sempre nas lives aqui há muitos anos. Então vamos lá. Tirar do campo das ideias e partir para o campo da ação. Existem algumas premissas aqui que a gente precisa ter muita clareza. Costuma-se dizer que muitas pessoas têm muitas boas ideias. Porém, poucas pessoas têm a sagacidade de colocar essas ideias no mundo real. Então é aqui que eu quero te trazer a primeira clareza, tá? É colocar em ação. A palavra propósito foi dita aqui de novo, ó, com a doutora Estefânia. E o enfermeiro Marcelo também colocou a questão do propósito. Pessoal, eu penso que propósito ele é importante. Ele é importante a gente saber por que a gente tá fazendo as nossas coisas. Ele é o movimento inicial de tudo. Mas eu tô vendo muita gente presa no propósito, tá? Achando que tem que descobrir um super e sublime propósito pra colocar em ação. Então, cuidado. Eu não tô dizendo que aqui é o que vocês quiseram dizer. Não é isso que eu tô falando. Mas cuidado com esse excesso de propósito e a gente não conseguir fazer nada, tá? É só pra vocês entenderem aí. Ó, doutora Pamela, não, no momento, só passando por um momento complicado, mas me motivo todos os dias pra colocar todas as ideias pra frente. Me sinto orgulhosa por isso. Então, quando a gente tá passando por um momento desafiador, eu tenho esse comportamento, tá? Eu faço 2 colunas. Uma coluna de aprendizado e uma coluna de mudança. Ou seja, uma coluna de prós e uma coluna de contras. Pode ser também assim. E aí eu vou identificando onde eu tô. Porque quando a gente passa por algum momento desafiador, é muito fácil a gente estagnar nele, tá? E aí você vê todo mundo evoluindo, todo mundo passando, todo mundo fazendo e acontecendo. E você fica presa numa zona de conforto, mantendo aquele problema. Não tô dizendo que é o seu caso também, doutora Pamela.
Mas é importante a gente entender que momento é esse. Ele é um momento passageiro, a gente tem que colocar metas até pros problemas, tá? É importante a gente sofrer, viver o luto, entender que aquele momento ali faz parte da jornada humana, mas que ele tem que ter prazo de validade. Eu não posso, ou eu não deveria, me permitir passar muito tempo vivendo o mesmo problema. Vocês estão sacando o que eu tô falando? Larga o dedo aqui no coraçãozinho se você entendeu o que eu tô falando. Eu não deveria me permitir passar muito tempo vivendo o mesmo problema. Eu tenho pânico de pessoas que reclamam sempre das mesmas coisas. Eu tenho aversão. Sabe o que é ranço? Eu tenho ranço de pessoas que reclamam sempre dos mesmos problemas. A cada ano a minha vida muda e os meus problemas também mudam. E graças a Deus por isso, porque eu ia ficar entediada se todos os meus anos o meu problema fosse o mesmo. Então observa só esse ponto, tá, pessoal? E mais, quer ver uma coisa muito legal? É você descobrir se você está repetindo o problema. Será que esse problema que eu tô passando hoje, ele já aconteceu algum tempo atrás? Que você pode estar repetindo o padrão. Já ouviram falar sobre isso? E quando a gente repete padrão, isso pode ser transferido para a sua vida como empresária. Então, os problemas que você tem hoje como pessoa podem ser transferidos para o seu problema como empresária. E aí eu vou trazer uma frase que é muito batida e todo mundo conhece isso. Para eu ter um CNPJ forte, ou seja, para eu ter uma empresa forte, eu preciso ser um CPF forte. Porque quem é a dona da empresa? Quem tem que liderar pessoas? Quem tem que definir metas? Quem tem que definir limites? Quem tem que colocar os pontos de onde eu quero chegar? Tudo sou tudo sobre mim, o tempo inteiro. E é por isso a pergunta: hoje você se sente uma pessoa paralisada? Faz sentido, doutora. Nesses momentos ficamos um pouco desmotivadas, mas é nesse momento que devemos continuar lutando. Concordo plenamente. A desmotivação, ela vai bater, doutora Pamela, em vários momentos da sua vida. Seja você faturando alto ou faturando baixo. É inerente do ser humano se acostumar muito rapidamente com as coisas, tá? Já reparou quando você compra algo que você desejava muito? Sei lá, você quis trocar de carro. E aí aquele ali era seu sonho, era uma compulsão que você só falava daquilo, você só via aquilo, você desejava aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo. Aí você compra o carro. Aí tá você ali pagando o carro, se você pagou à vista, ótimo, mas se você tiver na parcela, você já começa a ficar com ranço do carro. Aquele carro já não era mais teu sonho, você já fica olhando pra ele até assim, como se fosse uma coisa super normal. Trocar de celular. Vamos fazer uma linguagem mais tranquila aqui, porque eu não sei qual é o nível que tá me ouvindo. Trocar de celular. De repente você fica com uma raiva do celular que você tem, que ele trava, ele dá tilt, ele dá problema. Começa a te irritar o celular que você tem. Aí você começa a pesquisar os novos celulares. Da marca A e da marca B. Aí você finalmente troca de celular. Fica super empolgado. Olha que câmera incrível. Olha o que ele faz. Olha isso, olha aquilo. Em menos de um mês já tá com raiva do celular de novo. Ou seja, você se desmotivou. Estão conseguindo entender o que eu tô falando? Bota o dedo no coraçãozinho pra eu entender se vocês estão entendendo. Nós iremos, como seres humanos, isso é inerente à raça humana, perder o interesse de tudo que a gente tem, de tudo que a gente faz. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês arrumaram um emprego, desejaram absolutamente aquele emprego durante um tempo. Conseguiu a vaga. Começou a trabalhar. 6 meses depois, eu tô sendo generosa, 6 meses depois você já começa a se contaminar com as coleguinhas e você começa a enxergar todos os problemas daquele lugar, daquele emprego que você desejou tanto. Não é assim ou é só comigo, gente? Me fala, que aí eu vou conversar com a minha terapeuta de novo. Não vou nem esperar a sessão de sexta. Então eu só quero trazer pra vocês uma clareza muito forte de que eu não preciso de fontes externas pra me motivar, ouviu, doutora Pamela? Esse motivo pra eu agir, e a palavra motivação, ela tem essa sacada aqui, ó. Motivação, eu já dei aula sobre isso, mas pra quem não é meu aluno,
Deixa eu colocar aqui nos comentários para vocês gravarem para sempre. A palavra motivação, ela é um motivo para ação. Eu preciso ter um motivo para ir para academia. Eu preciso ter um motivo para parar de beber. Eu preciso ter um motivo para eu postar todo dia. Eu preciso ter um motivo para eu abrir live toda semana, independente da minha motivação energética. Eu preciso ter o meu motivo, ele tem que ser muito maior do que eu abrir a câmera ou não. Vocês conseguem entender? E daí, quando você começa a trabalhar pra você mesma, aí o bagulho fica sério. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais chefe. Eu não tenho mais ponto. E eu não preciso mais. Eu não devo satisfação pra mais ninguém. Então, se você não encontra um motivo verdadeiramente seu, você não vai conseguir empreender. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Porque ninguém tá falando sobre isso por aí. As pessoas querem te prometer coisas, mas poucas estão falando a verdade por trás do glamour e da ostentação. E que, graças a Deus, ele é real. Hoje, eu tenho muita felicidade de dizer que eu estou vivendo uma vida que eu desejei há muito tempo atrás. Ela é super possível, mas antes dela se tornar uma realidade na sua vida, você vai passar pelo deserto. Você vai passar pelos abismos financeiros. Você vai passar pela corda bamba de tomar decisões arriscadas. E é por isso a pergunta inicial. Você paralisa? Você trava? Essa live tá tocante. Doutora Pamela, todas as vezes que eu vou abrir as lives aqui pra vocês, eu tenho uma organização, né? Eu tenho todas as minhas aulas organizadas pra vocês, que são as dúvidas que vocês me trazem. Seja lá no presencial, quando a gente tá na nossa aula lá na pós, ou sejam por demandas que vocês me mandam por direct, por mensagens no comentário. E aí eu guardo essas falas. E aí eu vou construindo meu portfólio de aulas. Mas para além do combinado, eu sempre peço direcionamento para o meu mundo espiritual. Uns vão dizer que é Deus, o universo, a energia, o vácuo quântico, cada um vai dar um nome para isso. Mas eu sempre peço para que eu seja realmente um instrumento que toque alguém. Como vocês viram a história da Solimar. E aqui citando ela, minha linda seguidora, incrível, maravilhosa, que encontrou um vídeo meu no YouTube e hoje ela diz que tá maratonando, que ela passa as madrugadas vendo os meus vídeos. Vocês entendem que o meu motivo pra agir, ele é muito maior do que a minha ostentação de estar gravando live na internet. Tanto que eu não ligo pro número que tá aparecendo aqui em cima. Eu vou fazer com a mesma qualidade do que se eu estivesse falando pra 80 mil pessoas. E quando essa hora chegar, vocês vão saber, é claro. Mas quando eu vejo uma seguidora de Moçambique, da Angola, porque nós somos internacionais, né? Quando eu vejo uma aluna do Chile, quando eu vejo as minhas lives chegando em lugares incríveis, e os meus conteúdos chegando, ultrapassando as barreiras daqui do Rio de Janeiro, cara, isso é incrível. Esse é o meu motivo pra agir. É literalmente direcionar pessoas. Eu tava brincando nesses dias do congresso, conversando com algumas amigas, e eu falei assim, gente, se Deus aparecesse aqui agora e falasse assim, o que você mais gosta de fazer? Eu ia dizer pra Deus que eu gosto de falar. Eu amo atender. As minhas consultas são basicamente uma aula. Todos os meus pacientes, eles entendem todo o processo fisiopatológico do que vai acontecer com eles, independente do que eu vou injetar, independente do procedimento que eu vou executar nele. E ainda oriento eles que se eles saírem das minhas mãos e forem ser atendidos por outros profissionais, eles vão saber as perguntas certas para fazer para garantir a segurança e a integridade de vida deles. Mas esse é o meu motivo. Vocês conseguem entender? Ai, Carol, você é diferente. Mentira. Eu só falo com vocês o que eu gostaria de ter escutado no início da jornada. Eu só falo com os meus pacientes o que eu gostaria que os profissionais me orientassem quando eu estivesse naquele momento mais vulnerável de fazer um procedimento. Porque a gente tem medo. Vocês não têm medo? Eu tenho medo.
Todas as vezes que eu vou fazer um preenchedor, eu imagino que pode necrosar. Eu posso isquemiar, eu posso pegar uma artéria, um ramo de uma arteríola que eu tenho uma anastomose diferente, porque existem variações anatômicas. Você acha que eu não penso? É claro que eu penso. E é por isso que eu vou tratar os meus pacientes com total respeito. Vamos lá, tô vendo vocês trocando bastante figurinha aqui. Tô aqui chorosa, está batendo muito em mim. Doutora Pamela, é isso. Então você encontrou o seu lugar. Saí do CLT. Dayana, agora que eu vi que é você. Nossa, que saudade, minha amiga. Sair do CLT é um medo de muitos. Sair do certo e arriscar. Sabendo que tenho que ter esse certo todo mês pelas minhas contas me trava. Ótimo, ótimo. Todo mundo tem esse medo. E todas as vezes que você for dar um novo passo ou um próximo passo, nós teremos medo. Por exemplo, você vai sair de um lugar e você quer se mudar para um outro lugar. As contas vão mudar. Então, a CLT, ela é uma segurança, mas ela é uma segurança que ela te dá um teto. Então, você vai ficar para sempre com aquele salário ali. Ah, mas eu posso ser promovida. Pode, mas você vai bater num teto. Quando você começa a empreender, não tem limites de ganhos. Então, o que eu costumo orientar? Tem aula sobre isso aqui também, tá? Como fazer essa transição de uma forma mais segura e adequada possível. Para que a gente fique com menos risco, com menos desafios financeiros, tá? Então, é de bom tom que a gente tenha um planejamento financeiro para fazer essa transição do modo mais adequado. Eu não fiz isso e é por isso que eu falo aqui sempre. Eu tava com burnout quando eu larguei minha CLT. Então, eu taquei foda-se mesmo. Aí vai ter um monte de gente que vai sair da live porque eu falei palavrão. Mas, enfim. Eu não tinha mais condições de viver aquele plantão. Então, eu tinha o subsídio da minha mãe. Na época, eu ainda tinha a possibilidade de voltar a morar com ela. Eu tinha meu noivo. Então, eu consegui enxugar demais as minhas contas. Eu vivi, assim, passando desafios reais de consumo, né? Onde me fez viver uma nova roupagem também da minha vida. Hoje eu não compro de forma descontrolada. Eu não tenho aplicativos como Shopee, Shein. Não posso falar os nomes aqui, senão eu vou ser derrubada. Eu não tenho aplicativos de compra. Porque eu aprendi um consumo diferente de lá pra cá. Então, pra eu decidir comprar alguma coisa, eu tenho uma avaliação financeira completamente diferente do que eu tinha no passado. Mas existe a possibilidade de você fazer uma transição mais adequada, mais segura, tá? Guardando o seu custo de vida mensal, você vai somar isso. Quanto custa pra você existir hoje? As contas que são extremamente importantes pra você se manter. Você vai pegar todas essas contas, você vai somar, e daí você vai somar isso por 6 meses. Guardou esse dinheiro por 6 meses, aí sim você tem uma possibilidade de fazer uma visão diferente. Eu vou falar a frase do enfermeiro Marcelo, porque eu adoro essa frase. Águia voa, não cisca. Águia anda com águia e não com galinhas. Então, águia, voe muito alto, estamos juntos. É isso. E é por isso que eu falo da importância de você estar em ambientes que te façam crescer. Como a importância de você estar num lugar onde as pessoas estão todas sendo direcionadas para o mesmo caminho. E aqui eu não vou puxar sardinha, mas as mentorias falam isso, tá? E aí, então mais uma gente colocando aqui, ó, não existe emprego seguro ou estabilidade, tudo isso é ilusão. Exatamente, gente. Eu me lembro que eu participei de um concurso como residente, né? E naquela ocasião eu tinha uma segurança de um salário como residente. Eu fiz residência em cardiologia, num dos maiores hospitais de referência daqui do Rio de Janeiro. E eu tinha segurança de, naqueles 2 anos como residente, ter aquele valor. Teve uma crise financeira no estado do Rio de Janeiro, várias corrupções foram lançadas, né, e divulgadas. E eles congelaram as contas de todos os funcionários do estado. Então, os funcionários públicos do estado, daquele hospital que eu prestava a minha assistência como residente, todos ficaram meses sem salário. E detalhe, quando voltaram a pagar, a Secretaria de Fazenda voltou a pagar, os funcionários públicos daquele hospital estavam fazendo vaquinha uns com os outros, pegando dinheiro emprestado com a família para conseguir se alimentar. E mais, quando o Estado retornou o pagamento,
teve desafio para pagar os anteriores, tá? Então, até no funcionalismo público. Então, sim, estabilidade financeira no cenário do emprego tradicional que as pessoas têm é uma ilusão, sim. Porque você pode ser mandado embora a qualquer momento se você é CLT. Se você é prestador de serviço, eles podem te descartar a qualquer momento. Se você é funcionário público, eles podem te remanejar a qualquer momento. Eu tenho uma mentorada, inclusive, que ela estava passando por uma crise existencial, tendo crises de ansiedade. Eu posso dizer que ela tá numa ponta de burnout. Eu não vou dizer o nome dela aqui, mas ela está na live. E ela estava vivendo exatamente isso. Ela era concursada federal. O governo municipalizou os hospitais e ela foi trocada de setor, de cenário, de função. Ou seja, cadê a estabilidade do concurso dela? Enfim, isso é só um insight pra vocês, tá? Porque nós fomos criadas numa cultura brasileira de que nós temos que ter um bom emprego. E esse bom emprego, ele tá atrelado ao funcionalismo público. Mas nem sempre você vai ser feliz com o que todo mundo diz que é. Então vamos lá. Você já entendeu aqui do que te paralisa, já trouxe alguns insights pra vocês, então vamos ao grande ponto. Eu não preciso estar só aqui na rede social pra atrair clientes. A primeira dica que eu te dou é: puxe pacientes estratégicas. Então você tá na sua academia, você tá na sua igreja, você tá na praia, né, sempre com aquele mesmo grupo de pessoas. Atraia essas pessoas para você com valores e condições especiais. Atraiu essas pessoas com condições especiais, ela veio, ela deitou na tua maca. Agora é a hora de você dar uma vantagem para ela. Então anotem isso. Capítulo 1, passo número 1. Atraia pessoas estratégicas. Pode ser sua vizinha, pode ser sua irmã, pode ser sua amiga, aquele grupinho de amigas que você tem mais confiança, pode ser pessoas da família, pode ser suas amigas da comunidade que você participa. Sua academia, sua igreja, sua aula de yoga, seu ritual na praia, qualquer coisa que você faça sempre com o mesmo grupo, atraia essas pessoas, dê condições especiais para que elas venham conhecer o seu trabalho. Passo número 2. Essas pessoas conheceram o seu trabalho. Agora você vai dar uma vantagem competitiva para ela. Você vai falar assim: fulana, agora que você conhece esse procedimento, eu quero te dar um presente. Se você trouxer mais uma ou duas ou três, aí você identifica aí o que ela consegue trazer de possibilidade para você. Se você trouxer mais X amigas, colegas, vizinhas, parceiros, que seja, eu te dou tal procedimento de graça. E aí você vai colocar esse procedimento de graça em algo que seja vantajoso economicamente pra você, tá? Então não vai aí entregar um monte de coisa aleatoriamente. É algo que seja vantajoso, em que a pessoa entenda que ela tá ganhando um presente e que você também não tenha um buraco, um rombo no seu orçamento. Dessa roda, ela vai começar a trazer colegas e pronto, é assim que começam seus primeiros clientes. E terceira e última dica, mais importante: crie parcerias com pessoas-chave. Quer ver pessoas-chave para o mundo da estética, por exemplo? E eu que amo trabalhar com corporal. Faça parceria com personal trainer. Faça parceria com cabeleireira. Faça parceria com lashes designers de sobrancelhas. Faça parceria com pessoas que têm os clientes que você deseja ter. E aí, como que eu vou fazer essa parceria, doutora Carol? Ó, cara de pau. Você vai chegar, você vai se apresentar, vai marcar um café, você vai contar o que você quer. E pronto. Gente, no mundo empreendedor, isso é muito normal. Só que você tem cabeça de empregada. Você tem cabeça de funcionária, você tem cabeça de colaboradora, você tem a cabeça de que tudo vem a você, porque você é o centro do universo. Você não pode ir. Eu lembro que conversando com algumas alunas, elas disseram assim: ai, doutora Carol, tem uma vergonha. Eu não tenho vergonha de fazer dinheiro. Se for pra me dar dinheiro, eu não tenho vergonha. Vergonha? Vergonha é roubar. Vergonha é ser humilhada no plantão e dormir no chão num papelão. Isso é vergonha. Aí você não tem.
porque o dinheiro tá caindo na tua conta, né? Olha a inversão de mentalidade. Onde você não se sente desvalorizada de ser assediada no plantão. Mas você se sente desvalorizada de fazer uma parceria estratégica para você captar cliente. Tá fazendo sentido ou eu tô sendo muito cruel? Eu digo isso também, doutora Pamela. Eu nasci sem vergonha. Eu sou cara de pau mesmo. O que tem que ser é uma cara de pau com elegância e com respeito ao outro, tá, pessoal? Não é ser aquela pessoa invasiva, abusiva. Não é isso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É você usar o que você tem de persuasão para que você ganhe possibilidades. E todo mundo ganha, tá? É quando você faz essas parcerias estratégicas onde todos têm vantagens. Você vai ter suas clientes e a pessoa que vai estar fazendo a parceria com você, ela também vai estar ganhando mais credibilidade de mercado. Porque, gente, profissional da saúde, tô falando agora de forma estratégica. Quando você escolhe um médico, uma médica para ser atendido, como você escolhe esse profissional? Bota aqui pra mim. Deixa eu ver no comentário como você escolhe. Você precisa fazer uma cirurgia ou você decidiu fazer uma cirurgia. Como você escolhe esse profissional? Você vai olhar no Instagram dele? Vamos, gente! Bota aí! Vocês precisam fazer uma cirurgia. Como você escolhe esse profissional? Bora, eu vou parar a live enquanto vocês não responderem pra mim. Como você escolhe um profissional? Mas aonde que você encontra isso, doutora? Ó, teve um comentário aqui. Pelo tratamento, a atenção, o acolhimento, resultados e confiança. Como que você consegue identificar todos esses pontos num profissional? Aonde você vai buscar para que você identifique todos esses pontos que são os valores, né, importantes para você escolher ele? Bora lá. Onde você escolhe? Olha aí, doutora Estefânia maravilhosa. Com certeza através de indicações de pessoas que já realizaram algum procedimento com ele. E vocês ainda ficam acreditando na porcaria do tráfego pago. Vocês conseguem entender quando eu falo da importância de parcerias? Agora tu imagina, uma mulher tá lá com a personal dela lá puxando ferro. Sofrida. De repente a personal tem uma parceria contigo. Ela vira e fala assim: olha, eu conheço uma doutora que ela tira essa bananinha, você vai ficar com uma bunda incrível. Você acha que ela vai ou ela vai procurar no Instagram? Ela vai ouvir a personal e ela vai procurar meu perfil no Instagram. Você acha que ela fecha mais rápido comigo ou com um patrocinado de uma mulher que ela nunca viu na vida? Vou repetir a pergunta. A personal me indicou. Falou de mim pra ela, porque eu tenho parceria com ela. Você acha que essa mulher vai dar mais credibilidade pra fechar um tratamento comigo ou com alguém que chegou num patrocinado pra ela? Porque, gente, pensa que essa rede social agora só tem patrocinado. Eu já falei pra você que se você ainda não usa a internet como a sua loja, como a vitrine do seu trabalho, você tá perdendo dinheiro. Mas aqui não é a única fonte de captação. Indicações também diria. É isso. Então prestem atenção nisso. Vocês estão perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque você está paralisada. Sem fazer coisas simples que precisam ser feitas para você ter os seus primeiros clientes. Eu escolheria você. É isso. É exatamente isso. E não é porque sou eu, doutora Caroline Maroto. É porque é você que tava num relacionamento direto com uma pessoa que te indicou. Gente, podem me rechaçar, vai vir hater falando a beça quando essa live for pro ar e ficar lá no gravado, né?
Que tem gente que não acredita, fica achando e levantando bandeira só do marketing digital. O marketing digital, ele é importante, porque depois que a minha personal falar de mim, essa mulher vai pedir meu Instagram. E aí ela vai lá olhar quem eu sou. E aí olha que casamento perfeito. É como a gente fala lá, deu match, não é isso? Então eu tenho uma profissional que ela já confia, ou uma pessoa que ela já confia e falou meu nome. Depois ela vai lá no meu Instagram e ela fala assim, poxa, mas realmente o perfil dela é muito legal, né? Pronto, casou. Aí ela entra em contato. E aí ela vai querer entender quem eu sou, e aí vem as outras etapas do processo, né? Até ela deitar na minha maca mesmo. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, vocês estão perdendo possibilidades de ter clientes porque vocês estão travadas. E aí não conseguem trabalhar aqui na rede social, porque você tem vergonha. Tem medo de ser julgada, tem medo de aparecer, medo de falar, é medo de um monte de coisa. Igual uma criancinha mimada com medo do escuro. Aí você não consegue nem aparecer aqui e nem tem coragem de aparecer no offline, com parcerias estratégicas fora das redes. Aí tu quer cliente. Tu quer injetar um dinheiro aqui num post escroto que você fez sozinha no Canva porque você acha que você sabe. E aí você vai turbina aquele negócio, acha que vai chover cliente e ainda xinga o universo inteiro porque aquele post não converteu cliente nenhum pra você esse mês. É isso. Ontem mesmo a clínica fez um post no Instagram sobre o procedimento realizado por mim no meu consultório. Já surtiu efeito. Mas aí você começa a entender que existe um processo para isso. Eu não estou denegrindo o tráfego pago. Eu patrocino um monte de coisa. Eu tô dizendo pra você que diz que não tem cliente, que os clientes não estão chegando pra você. Eu tô te apresentando possibilidades para além daqui. E que aqui só vai reforçar um trabalho que você faz muito alicerçado por trás. Então, vocês estão conseguindo entender ou não? Quem não concorda comigo, pode colocar aí. Não, doutora Carol, eu não concordo com isso não. O tráfego pra mim é o 100% da minha captação de clientes. Se você me mostrar no seu faturamento que 100% do seu público é tráfego, eu vou querer aprender com o seu marketing. Porque na minha clínica, e eu trabalho há muitos anos empreendendo, muitos, eu posso ousar em dizer que mais da metade dos meus clientes são de indicação. E eu trabalho muito mais esses clientes que já estão deitados na minha maca do que ficar gastando tempo e dinheiro com tráfego. Os meus tráfegos, tudo que eu turbino, tudo que eu patrocino, né? Ele tem estratégica como foco principal para uma meta específica. Mas ele não é minha única fonte de captação de cliente. É isso que eu quero que vocês entendam. Está fazendo sentido? Curte essa live, bota aí o coraçãozinho pra eu entender que eu te ajudei de alguma forma. Porque tem um monte de gente querendo vender mentoria de marketing digital aqui, falando que você vai ter uma virada de vida se você fizer tráfego. Aí você vai pagar a mentoria e mais um turbilhão de dinheiro pra botar esse tráfego pra rodar. E, gente, eu já gastei muito dinheiro com isso. Eu quase fali de acreditar no canto das sereias que acontecem por aqui. Tem gente do bem, tá? Tem gente que entrega resultado, sim. Mas tem muita gente picareta que quer trabalhar com o seu sonho. E eles sabem da tua dor. E eles vão na tua dor. É só vocês olharem, gente. É gatilho de venda. Acorda! Vocês são mulheres e homens poderosos. Vocês têm conhecimento, vocês são profissionais da área da saúde, com nível superior, vocês são cientistas, coloquem essa mente pra funcionar. Dá pra acreditar em todo mundo? Não. Em quem eu vou acreditar? Peça informações pra quem já fez aquela mentoria. Peça mais detalhes. Por que não deu certo pra ela? Pra também não sair acreditando em todo mundo. Não deu certo por quê? Porque aquela pessoa não cumpriu o que tinha que ser cumprido? Ela fez tudo o que precisava mesmo, com unhas e dentes, e a mentoria deu errado? Então o problema é do mentor. Agora, o mentor entregou tudo o que ele podia, a pessoa ficou lá sentada, só recebendo como se fosse uma aula, também não faz sentido. Então façam perguntas certas pra vocês escolherem as pessoas certas.
Então, pra gente fechar a nossa live de hoje, eu falei que eu não ia me estender. A ideia não é mais me estender com aulas muito longas. Eu tenho uma ideia pra você, tá? O medo do julgamento, ele não pode te paralisar. Você tá perdendo o cliente, você tá com medo de falar. Você tá perdendo o cliente porque você tá com medo de agir. Qual é o motivo pelo qual você entrou na pós? Por que você decidiu investir tanto nisso, nessa mudança de vida? Pois é, ó, já pagamos tráfego pago e não tivemos resultado. O tráfego pago, ele tem um momento certo para existir na nossa jornada empreendedora, tá, doutora Estefânia? Mas aí você tem que ter um trabalho estratégico muito incrível e é por isso que precisa de um estrategista digital. Não adianta só turbinar. O turbinar, ele tem um ponto a favor, mas ele tem momentos também estratégicos para que você turbine. A casa tem que estar arrumada, como o marketing fala, né? O meu Instagram, ele tem que passar algumas informações para que eu consiga turbinar um post que quando aquela pessoa venha para o meu Instagram tenha resultado disso. Agora, turbinar e achar que vai lotar a tua agenda, não vai acontecer. Ah, eu vou turbinar e vai vir não sei quantos mil leads, que se chama, né? Que são clientes potenciais. Aí vem outro erro. Quem está conversando com esses leads? É uma pessoa que sabe vender ou não? Porque, gente, tirar um cliente daqui do mundo online e colocar ele para deitar na nossa maca tem um abismo muito grande. E é aí que ninguém te conta. Aí o que o marketing vai dizer? Não, doutora. Olha quantos clientes, quantos cliques tiveram no seu post. Ele performou, é assim que eles falam, né? Ele performou bem. A gente tem que entender a sua taxa de conversão. O que ela quer dizer com isso? Venda. Aí você não sabe se vender, você tem medo. Tu não sabe colocar. Aí a pessoa te faz uma pergunta lá, você não sabe o que responder. Aí você segue aqueles scripts prontos que o povo vai cobrando aqui pela internet. Aí você vai falar e vai fazer o quê? Nada. Porque aquele script pronto não convence ninguém. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Porque aparece toda hora no jornal, que essas pessoas gostam de consumir, que alguém teve uma intercorrência. Você acha mesmo que ela vai acreditar em você? A pessoa que tá olhando seu post, a primeira coisa, ela tem vontade de fazer, mas ela tem medo. E aí você tá quebrando o medo dela? Estão entendendo como que a coisa é muito maior? E, gente, são muitos anos trabalhando com isso. O que eu já me aborreci com marketing. O que eu já investi nessa galera. E eles nunca botavam a culpa neles. Não tinha um senso de autorresponsabilidade. A culpa sempre foi minha. Então eu tô falando verdades aqui. E eu sei que essa aula não é pra todo mundo. Mas eu sei que pra quem ela chegar, a pessoa já vai ter um olhar mais maduro na hora de contratar ou de fazer novas tomadas de decisão. Antes de ter uma ação diferente agora. Então, se você ficou comigo até agora, a minha conversa com você na tarde de hoje era exatamente essa. Quebre o medo, saia dessa paralisia e eu te convido a você conversar com algum parceiro estratégico. Alguém que possa trazer pacientes para vocês no offline. Isso aqui é estratégia de mentoria, tá? E falando em mentoria, se você quer ter todo esse direcionamento e o meu olhar diretivo, de águia, clínico pro seu negócio, a mentoria Convicção na Veia está com a próxima turma aberta. Então clica no link da bio e lá eu te ensino os 5 pilares para você aprender a faturar os primeiros 5 mil reais. Sim, primeiros 5 mil reais. Porque eu sei que depois que você fizer os primeiros, o caminho já vai estar percorrido, a trilha já vai estar estruturada, e aí é do 5 pro 10, pro 15, pro 20 e a coisa flui. Mas eu vou te ensinar a fazer os primeiros 5, porque a maioria não sabe como sair da inércia. Então o meu convite para você é esse. Próxima turma já está aberta, numa roupagem incrível, onde eu tenho um momento especial com você para entender do seu negócio. E você gostando ou não, você vai agir. Não é não, doutora Fernandinha? Vem pra Convicção na Veia, vocês não vão se arrepender. Fernandinha está com atendimento em lugar novo, com paciente,
começou a fazer vários procedimentos. Então eu destravo você. Se tu tem um medo, tu tá paralisada, tu ainda não tem lugar pra atender, tu não tem cliente, tu não tem nada, você só tem o diploma, a mentoria é pra você. Então, beijo no coração de todas. Eu espero verdadeiramente que você tome uma decisão e pare dessa paralisia, desse medo de agir. Venha com a gente. Nós temos um grupo muito especial de mulheres que desejam realmente viver sobre os seus termos. Ó, a doutora Fernandinha falando, destrava mesmo. Beijo no coração de todas e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.